Graça e paz do Senhor Jesus. Continuando aqui o nosso estudo de João, estamos no capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 25. E agora nós vamos entrar, eu havia falado no outro vídeo a respeito do templo, da casa de Deus, agora o corpo de Cristo. Então, Cristo como habitação de Deus. Então, eu falei sobre a respeito desse corpo que se torna o templo, que se torna a morada, que agora tem toda a plenitude de Deus em si, que esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo perfeito, sem pecado. O corpo de Cristo também gerado pelo Espírito Santo, entendeu? Então, a respeito do corpo de Cristo como templo de Deus, foi falado ali no vídeo anterior. Nesse vídeo, nós faremos o contraste do corpo de Cristo e a igreja como templo de Deus. A base que nós iremos usar é o mesmo texto do que eu estava falando ali no vídeo anterior. E agora nós vamos usar apenas o versículo 21, que diz: mas ele falava do templo do seu corpo. Então, após a gente ter toda a exposição no vídeo anterior de João 2, dos versículos 18 ao 25, que vimos que Jesus é o verdadeiro templo de Deus agora, se opondo a toda aquela questão religiosa, se opondo então toda aquela questão ali da lei, e agora sendo o templo físico de Deus, agora sendo o seu corpo, ok? O corpo de Cristo ali como sendo o corpo de Deus e substituindo o templo de Jerusalém. Não vamos parar por aí, porque nós temos agora a revelação no Novo Testamento e o desenvolvimento dessa realidade, que agora é ampliado e manifestado pela igreja, também chamada de templo de Deus, corpo de Cristo. Então, qual é a relação entre o corpo de Cristo e a sua igreja? Como que podemos viver, então, essa questão, essa realidade espiritual do corpo de Cristo hoje, nos dias de hoje, no nosso dia a dia? Então, quando a gente se refere do corpo de Cristo, quando a gente falava ali no vídeo anterior do corpo de Cristo, a gente falava do quê? Da sua ressurreição e da sua ascensão, ok? Então agora, depois dele ressurreto e depois dele tomar o seu lugar ali ao lado de Deus Pai, à destra de Deus Pai, onde ele está e permanece até hoje, ele também tem o seu corpo espiritual, que eu havia falado, que é o quê? Que é uma extensão da sua vida divina, que agora é uma extensão, assim, o corpo individual de Cristo, ali com Deus Pai, à sua destra, hoje, nesse momento. Agora, o corpo espiritual de Cristo, o físico lá com Deus, como diz ali em Atos 2, que ele foi ao céu, ok? Os anjos ali, os apóstolos viram ele ascender ao céu, ali naquela questão do pé do monte de Atos 2. Agora aqui nós vamos ver o corpo de Cristo espiritual, que está intrinsecamente ligados como? Pelo Espírito, pelo seu Santo Espírito. Então o corpo de Cristo, ele é a habitação plena de Deus, como diz ali em Colossenses, Nele habita corporalmente toda a glória, toda a plenitude da divindade. Esse é o corpo. Agora o espiritual se chama igreja. Então a igreja, ela tem essa função na terra, essa função de expressar a Cristo, de manifestar a Cristo. Ali em Colossenses 2:9, como eu estava falando,
habita toda essa divindade, ok? Então Jesus, como naós, que eu havia falado no outro vídeo, ele é tempo interior. Por que interior? Porque nele habita, reside toda a glória de Deus. Mas agora, quando a gente vai falar do corpo físico, enquanto homem encarnado, a manifestação de Deus de forma humana era o templo também. Presta atenção, era o templo, o corpo de Cristo, aonde habitava toda a plenitude e toda a divindade de Deus, tabernaculando entre nós, como eu li ali no texto. Mas agora, ali também em João 1,14, vamos ver lá João 14, 1,14, diz: e a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória e a glória como unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade, ok? Esse é o corpo. Agora, a extensão do seu corpo espiritual é a igreja. Então, a igreja é a parte que torna os membros do corpo de Cristo, ok? Então, todo o lugar e toda a divindade e o lugar de adoração verdadeiro agora se concentra em Cristo. Cristo como corpo da divindade, agora Cristo como corpo da divindade, da plenitude da divindade, habita nele toda a glória divina. Isso quer dizer o quê? A adoração verdadeira. Hoje, a adoração verdadeira é voltada a Cristo e não a lugares. É que eu não sei se eu posso dizer todas as palavras, porque esse vídeo ele vai subir no YouTube, né? Eu não sei se vai autorizar, dependendo da palavra que eu falo, não pode. Né? Mas essa imersão está sendo uma benção. Então eu quero dizer o quê? Que o lugar da adoração verdadeiro é espiritual. Tá pegando? É espiritual, não é mais físico. Presta atenção que nós vamos ver que algumas coisas estão fora desse padrão que se chamam igreja. Não é agora a adoração única é somente a Cristo e não a Cristo e mais fulano de tal, e não a Cristo mais ciclano de tal. Não, somente ao Senhor Jesus presta culto, presta adoração. Porque ele agora é o templo, ele agora é o corpo de Deus. Ok? Então o corpo de Cristo é essa realidade. É esse templo físico que representa a manifestação da glória de Deus. Né? Assim, irmãos, a manifestação de Deus com os homens é o corpo de Cristo. É a realidade do céu agora é Cristo. A divindade agora, o Pai decidiu se revelar em Cristo, não mais naquela tradição, naquela ordenança, naquelas leis. Agora, Cristo é o cumprimento de tudo aquilo. Cristo agora é o templo. Não estou dizendo que não há importância na lei, não falei isso. Não estou dizendo que não há importância no antigo. Mas a realidade hoje é outra. A realidade é a nova aliança. A realidade é Cristo. Amém? Então assim, lá em João, eu falei disso no outro vídeo, e vou falar nos próximos vídeos, porque a gente não chegou em João 4, mas eu falei que lá em João 4, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz a respeito do quê? Que a adoração agora mudou. Não tem mais o quê? Não está mais atrelada a um lugar físico, mas ela está atrelada ao quê? Os verdadeiros adoradores. Vou aproveitar que eu estou com a Bíblia aberta aqui, e diz o quê? Os verdadeiros adoradores agora adoram aonde? No Espírito. 4, 23 e 24 diz o quê? Mas vem a hora, e era agora essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em
verdade. Porque o Pai também procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, preste atenção. E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra que agora o corpo de Cristo é espiritual e se chama igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então assim, a adoração deve ser dirigida a Ele, reconhecendo Ele como centro da vida cristã. Ok? Encerramos aqui então esse raciocínio, encerramos aqui então esse pensamento. Prossigamos. Então agora, como crente, temos que entender e aceitar que Cristo, Ele mesmo, nós nos tornamos parte da sua vida divina. Nós cristãos, nós que estamos em Cristo, sendo integrados em seu corpo. Isso se chama igreja. A igreja. Então hoje a igreja é a expressão coletiva do corpo de Cristo. Então assim, a igreja hoje, a igreja é o corpo de Cristo espiritual que eu havia falado. Lembra que eu falei que o corpo de Cristo, o ressurreto está do lado de Deus, à destra do Pai, mas através do seu Santo Espírito é formado então o corpo de Cristo espiritual. Silvio diz assim, lá em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros. Lembra que eu falei que cada um de nós agora que recebemos a Jesus, que temos a vida de Deus, que temos o Espírito Santo em nós, fazemos agora parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a extensão e a manifestação desse corpo na terra, espiritual, é a igreja. Enquanto o corpo de Cristo foi ressuscitado e levado até aonde está o Senhor Deus, o Pai, hoje a igreja representa o espiritualmente sendo o lugar aonde Deus habita. Lembra que eu falei lá no capítulo 1 de João? Lembra que eu falei da revelação de Natanael, que é a escada do céu? Lembra disso? Lembra? Vamos ler lá. Por quê? Porque a igreja, imagine, a igreja, no 1:51, o último versículo do 1, a igreja, ela tem na sua composição espiritual uma escada. Lembra disso? E essa escada é o que liga o céu à terra. Essa escada se chama Cristo. Mas veja, e disse-lhe por que essa escada? Essa escada aparece lá em Gênesis. Com quem? Com Jacó, que se torna Israel. Lembra disso que eu falei? Eu vejo os céus abertos. Olha só. E o que é? Lá de Gênesis 28. Lembra disso? O que é? O céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 1, versículo 51. Isso se cumpre o quê? A igreja é agora a porta do céu, a escada do céu. Quer se relacionar com Deus? Precisa fazer parte da igreja. Precisa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Porque daí assim você entende melhor. Efésios. Por quê? Porque Deus habita por meio do Espírito na sua santa igreja. Deus não está em todos os lugares. Não. Deus está em sua igreja. E quando a sua igreja for tirada da terra, a presença de Deus também vai junto. Quando a igreja for arrebatada, que é o mesmo João que vai falar isso para nós em Apocalipse, ok? E o apóstolo Paulo também vai dizer muita coisa acerca do arrebatamento. Mas quando a igreja for tirada, a presença de Deus também vai. Porque Deus decidiu se manifestar a sua divindade, a sua glória agora espiritualmente através da sua igreja.
Ok? Então, olha a importância da igreja. Não dá para servir a Jesus individualmente. Independente. Não dá. Tem que servir Jesus com o corpo. O corpo de Jesus é a igreja, aonde Cristo é o cabeça. Vamos chegar lá. Ok? Então, assim, no qual, Efésios 2, versículo 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Já li lá no outro vídeo, estou lendo de novo. Então a igreja, ela é esse templo corporativo, a igreja local. Todas as cidades têm a igreja local. Ela é o quê? Ela é a construção, onde os crentes são pedras vivas. Lembra que eu falei isso também lá no capítulo 1? Deus deseja levantar pedras vivas. Quem são as pedras vivas? De Simão. Não é mais Simão, agora é Pedro. Lembra disso? Por quê? Porque essa pedra viva é para uma edificação. Lembra disso? É para uma construção do vídeo anterior. Deus deseja construir, Deus deseja edificar, Deus está fazendo uma obra. E Ele convida agora nós, que somos parte do seu corpo, a fazer parte dessa obra. Você precisa fazer parte da obra de Deus, você precisa fazer parte daquilo que Deus está construindo. Você precisa estar ligado ao corpo, porque o corpo vai te dar o suprimento, o corpo vai te dar a energia que é necessária para a construção desse edifício, dessa edificação da obra de Deus. Meu Deus, meu Deus, Espírito Santo de Deus. Então, a igreja não é uma organização humana simplesmente. Ela é um organismo vivo. Lembra que eu falei que é cheio de vida? Então assim, ela é formada, ela é formada por todos os crentes que são regenerados. Que nós vamos ver que é o novo nascimento lá de João 3. Então todos aqueles que são salvos, eles são salvos definitivamente. Não é salvo pela metade, não é salvo todos os dias, não. Ele é salvo uma vez só. E a partir da hora que ele é salvo e o Espírito Santo habita nele, ele jamais perde a sua salvação. Por que que uma pessoa não perde a salvação, Silvio? Porque o Espírito Santo de Deus habita nela. É uma das mais importantes, um dos testificar mais importante que existe. É o selo do Espírito. Ah, mas não existe como uma pessoa que foi salva perder a salvação. Por que não? Porque o Espírito Santo está nela. O Espírito Santo não vem para lugares aonde ele vem fazer passagem, hotel. O Espírito Santo não vem para hotel, ele vem para a sua igreja. Ele vem habitar em pessoas nascidas de novo, regeneradas. E depois que ele está em nós, a nossa consciência, aquilo que está dentro de nós, jamais vai permitir que a gente ande outra vez na velha vida, fazendo coisas que é parte da velha natureza. Hoje nós nascemos de novo e temos a natureza de Deus em nós. Por isso somos salvos. A salvação é algo mais importante a ser entendido do que tudo. Porque ela nos conecta diretamente à igreja, diretamente ao corpo de Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Romanos 12, no versículo 4. Assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros.
Meu Deus. Meu Deus. Vou fazer um contraste aqui para você. Entre o corpo de Cristo, o templo, o corpo, e o templo espiritual de Cristo, a igreja. Então a natureza, o corpo de Cristo Jesus, é físico e individual. Amém? A igreja, o corpo coletivo, é corpo espiritual e coletivo dos crentes. Falei isso a respeito lá mais antes nesse vídeo mesmo. Ok? Corpo de Cristo, a habitação, plenitude da divindade corporalmente, de Colossenses 2:9. Igreja, habitação do Espírito Santo, de Efésios 2, versículo 22. A missão, manifestar a glória de Deus como o Filho unigênito do Pai, unigênito Filho. Esse aqui é o corpo de Cristo. Agora, a igreja, expandir o reino de Deus como corpo vivo. Amém? Unigênito único, primogênito muitos. Unigênito porque ele é o corpo único de Deus. Mas agora, espiritualmente, expandir o reino de Deus como corpo vivo. Papel na redenção, vamos ver. O corpo de Cristo ofereceu-se como sacrifício único e verdadeiro pelos pecados. Hebreus 10:10. Agora aqui, a igreja, o coletivo, continua a proclamar a mensagem do evangelho ao mundo. E pasme aqui, não tem como servir o Senhor. Não tem como servir a Deus, não tem como ser útil a Jesus, ao Espírito Santo, se você não faz parte da igreja, se você não faz parte do corpo. Não existe desengrejados, não existe servir o Senhor individualmente, fechamente. Inventei essa palavra, não existe. Não existe. É corpo, é proclamar o evangelho. Evangelho, como diz Romanos 1. Romanos 1. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu devia ter posto aqui no meu esboço, mas é Romanos 1. Diz o quê? É proclamar o evangelho. Ok? Oh meu Deus, aleluia, glorificado seja Deus. Deus seja glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então assim, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 1, isso mesmo. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, pois nele se revela a justiça de Deus. Eu não tenho tempo de explicar tudo isso. De fé para fé. Como está escrito, mas o justo terá fé, terá vida e viverá pela fé. Observe que esse é agora, então, o chamado, o serviço, proclamar a mensagem desse evangelho. Porque tem que ouvir. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como crerão se não tem quem fale? A igreja continua agora esse serviço que começou com Cristo, sendo esse servo. Ok? Centralidade. Jesus é o cabeça. Colossenses 1:18. A igreja é o corpo que executa a vontade da cabeça. A igreja é um organismo vivo e cheio de organização e função. Não é uma bagunça. Não é algo fora de ordem.
A igreja é ordenada. A igreja, ela é santa. A igreja, ela é viva. A igreja, ela é a boca de Cristo agora. Porque ela proclama a palavra do Senhor. Meu Deus, eu podia falar mais coisas, mas você está entendendo. Você está pegando nessa imersão. Que a igreja, ela executa a vontade do cabeça. Porque ela é o corpo. Então no corpo é tudo organizado. O corpo de Cristo é perfeito. Nele não há falha. Nele não há... Meu Deus. Lembra do chicote que eu falei para você? Lembra aqui dessa questão dos cambistas? Dos bois, das ovelhas e dos pombos? Esse pombo aqui, ele não é o pombinho Espírito Santo, é o animal, tá certo? Lembra disso? O pombo, o cambista que estava ali assentado. Lembra que o Senhor, ele faz a limpeza do templo, porque a cabeça, o zelo, lá do 2:17, o zelo pela tua casa me devorará, como disse o salmista lá no Salmo 69:9. Então assim, a igreja, ela é cuidada. A igreja, ela está sob vigilância. A igreja não é abandonada. A igreja não é largada. A igreja de Cristo, o seu corpo, está sendo expandido e sendo zelado por Cristo, por Ele mesmo. Nós, como somos seus cooperadores, que é a habilidade de Deus em nós para nos usar pela sua graça e infinita misericórdia para proclamar esse evangelho. Aleluia. Então a igreja é essa continuação do corpo de Cristo. Lá em João 14:20, a gente vê: naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Oh glória! Aleluia! Cristo habita nos crentes, tornando-se a extensão viva do seu corpo. Aleluia! Observa, Cristo é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, lá de João 12:24. Por quê? João apresenta ele assim, ali nesse capítulo, de capítulo 12, de versículo 24, como o grão de trigo que caiu e morreu. Porque ele é uma semente que foi lançada e agora em sua ressurreição, ele vem e gera muitos filhos. Ele, como corpo, ele é corpo, ele é unigênito, mas espiritualmente falando, ele é primogênito, primeiro de muitos filhos, primeiro de muitos através da sua ressurreição, primeiro de muitos primogênitos, formando assim a igreja, muitos filhos, e trazendo a extensão, a continuidade do seu corpo físico. Então, Cristo foi o início, e a igreja é a expansão, se multiplicando e crescendo dessa vida divina. Vamos ver alguns desafios hoje para a igreja como corpo de Cristo. Unidade. Então o diabo, quando ele ataca a igreja, ele não destrói a igreja de fora para dentro, de dentro para fora. Ok? Ele ataca a igreja de dentro para fora com o quê? Com rebelião. Com o que mais? Com deslealdade. Com o que mais? Com desonra. Entendeu? Rebelião, deslealdade e desonra é as três armas de ataque que o diabo usa com um poder feroz para contaminar o coração daqueles que são parte, membro da igreja do corpo de Cristo. Mas lá em 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Por quê? Porque ele está falando de unidade. Veja, o corpo de Cristo, como eu falei, ele não é bagunçado. Ele tem o quê? A sua hierarquia. Ele tem ali os 5 ministérios. O apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista. Então ele tem ali as funções. Ele tem ali os dons. Ok? Então o corpo de Cristo, ele é formado pelos dons, ele é formado pelos ministérios,
ele é ordenado, ele é arrumado, ele vive em perfeita unidade, cada um sabe a sua função, cada um sabe seu propósito, seu significado dentro desta obra, que é edificada por Cristo. Então assim, há uma harmonia, há uma interdependência dos seus membros. É um dependendo do outro, é um servindo o outro, é todos servindo coletivamente. O meu pastor fez uma campanha falando de coletivo, eu achei que foi fantástico, eu aprendi muito. Muito do que eu aplico, eu aprendo com ele também. Então assim, esse é a unidade do corpo. É trabalhando em interdependência de seus membros. É trabalhando em harmonia, é se refletindo. Né? O discipulado, é os obreiros, é o pastor, é ali seus líderes levantados, porque é Deus que levanta e o homem que ordena, irmãos. Deus levanta, mas é o homem que ordena. Tá entendendo? Deus levantou Arão, mas Moisés que ordenou. Tá pegando? A igreja também é lugar de pureza e santidade. 2 Coríntios 6,16, que diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo do Deus vivo. Então a igreja é lugar de pureza. Você sabe que a palavra de Deus traz pureza, traz limpeza. Quando é ministrado o evangelho, ali naquele lugar começa a se gerar pureza, começa a se gerar separação. Sabe? Por quê? Porque a água ela vai separar a sujeira, ela vai separar todo o pecado, ela vai separar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E ela vai gerar o quê? Santidade. Ele vem agora e faz, sabe? A comunhão tem poder de limpeza. A pastora Luiz, ele ministra muito forte a respeito disso. Até um livro dele aí, eu li sobre isso, o poder da comunhão. A comunhão, ela traz limpeza. A comunhão, ela traz edificação. Sabe, irmãos? Reflita sobre isso. E também a igreja é a manifestação do corpo de Cristo. A igreja, ela reflete a glória de Deus. Ali em Mateus 5,16, para nós encerrar: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras boas e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. Obras boas. A igreja é um lugar de boas obras. Os seus membros, através da graça de Deus, do favor de Deus, a igreja é algo fantástico. Assim, totalmente espiritual. A vida que tem nela, sabe? A edificação que tem nela. Todos que fazem parte do corpo de Cristo têm sua história mudada, sua vida mudada, seu destino mudado por ela. Hoje eles estão atacando, desvalorizando a igreja corporativa, a igreja local. Por quê? Porque é uma obra maligna. Mas quanto mais essa obra maligna vem, mais o zelo pela tua casa me devorará, diz o Senhor Jesus. Mas o Senhor vai expulsar dali o diabo, daquele lugar. Mas o Senhor vai usar o seu chicote contra o diabo. Mas o Senhor vai usar a sua corda para expulsar do templo essa ovelha, esse boi, e derrubar o dinheiro dos cambistas e virar ali a mesa. Porque Ele zela pela igreja. O Senhor Jesus cuida da sua igreja. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Porque a igreja é chamada para glorificar e manifestar a glória de Deus através do seu testemunho e da sua vida ali onde elas se reúnem. Meu Deus! Então o corpo de Cristo, para nós encerrar, que é Jesus, e a igreja, que é o seu corpo coletivo e espiritual, são inseparáveis de Cristo, que é o cabeça. A igreja, corpo, se manifesta assim, enquanto o corpo físico de Cristo foi o templo único de Deus.
A igreja hoje é a continuidade desse templo, sendo edificada para a glória de Deus. Você já entendeu porque eu já te expliquei. Amém? Então agora, eu te pergunto, como que você vive e como que você faz parte ativa desse corpo espiritual? Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado para você. Deus te chamou. Deus te escolheu para algo você realizar neste corpo. Algo porque é membros vivos. Você vê, mão mexe, cabeça mexe, né? Aqui, orelha mexe. Não, tá vivo, tá tudo vivo. Mas é parte importante desse corpo. É um exemplo. Ok? Então assim, Deus te chamou para que você faça parte desse corpo espiritual e que você também possa ser usado dentro dessa obra de edificação do Pai. Amém? Então assim, que você vive essa comunhão com Cristo e com os membros da sua igreja. Você precisa entender isso. Você precisa ter comunhão com os irmãos. Você precisa viver com os irmãos essa questão de edificar mutuamente. Lembra que Deus também vai usar os seus irmãos para te transformar. Não é só a esposa ou o esposo, não é só os filhos, não é só aquelas pessoas do trabalho, mas é também os irmãos que caminham conosco. Deus vai usar para nos transformar e tirar de nós também todo o nosso comércio, né? Falando agora pessoalmente, aplicando para nós pessoalmente. Amém? Então, Deus vai fazer isso mutuamente através da igreja, como pedras vivas, que agora constrói esse templo né, de Deus. Então, que agora é essa expressão visível do Cristo invisível. Hoje, Cristo se manifesta através da sua igreja ao mundo. Ok? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Escuta de novo esse vídeo, escuta o anterior, que é a continuação desse. Que Deus te abençoe poderosamente. Escolha fazer parte da igreja. Escolha fazer parte do corpo de Cristo. Escolha ser templo de Deus. Escolha fazer parte da edificação. Há uma recompensa. Há uma recompensa grandiosa. Aqueles que escolheram investir a sua vida no reino de Deus. Há uma recompensa nesta vida e uma maior na por vir. Faça parte do que Deus está fazendo. Faça parte daquilo que o Senhor decidiu fazer. Sabe? Não ouça a voz do diabo. Não ouça a voz do inimigo. Não ouça. Porque Jesus ele está zelando pela igreja. E Ele está cuidando do seu povo. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.